com a dissolução da União Soviética em 1991, iniciou-se um período, ainda que de certa forma fragmentado, do ponto de vista cronológico, de uma série de eventos que iniciavam já uma certa instabilidade que pudesse vir a comprometer este longo período de paz. Desde logo a guerra na Jugoslávia, que se iniciou em 1991 e que tem que ver exatamente com isto, com a reorganização do mundo pós-União Soviética, pós aquela etapa da Guerra Fria. É uma guerra essencialmente civil, na medida que trata das diversas etnias e nacionalidades que compunham a então Jugoslávia, portanto, toda aquela zona instável e explosiva dos Balcãs, e depois, com a invasão da Crimeia em 2014 e a anexação de parte já do território da Ucrânia por um país agressor, neste caso a Rússia, que depois se vai acentuar, então sim, com esta invasão em 2022 do leste da Ucrânia. E isto aqui é que é novo, de facto, neste longo período de paz, que é um país soberano ver as suas fronteiras invadidas por uma potência estrangeira. Este caráter da guerra territorial que a Rússia está a levar a cabo é de facto novo e que ameaça este processo de paz. Na minha perspectiva, é disso que se trata. Estamos a viver uma etapa da história que está evidentemente incompleta, é imperfeita e que nos está a levar para um caminho totalmente novo. Nós sabemos de onde partimos, não sabemos ainda para onde é que estamos a ser levados. Num certo sentido, nós vivemos desde 1945 num parênteses, ou seja, este período de paz e de prosperidade também económica e social corresponde a um parênteses que se inicia em 45 e que vai fechar presumivelmente em breve. Ou seja, esta percepção ou esta perspectiva de que a Europa poderá vir a entrar num conflito militar poderá ser, eventualmente, e todos nós na verdade esperamos que não, o encerrar deste parênteses. E convinha que nós pudéssemos refletir brevemente sobre isso, não apenas sobre o caminho para onde nós estamos a ir, ou antes, para onde nós estamos a ser levados por falta de debate dentro da própria Europa, mas como é que isto, no fundo, tudo começou? Como é que começou o projeto europeu? A Europa nasce das cinzas, dos escombros do pós-Segunda Guerra Mundial e nasce com um objetivo muito concreto, que era preservar a paz. E a forma que houve de preservar a paz foi constituir um organismo ainda preliminar que controlava o carvão e o aço. E o carvão e o aço são precisamente as matérias-primas que fizeram a guerra, que fizeram a Segunda Guerra Mundial. É neste sentido que importa, eu diria que recorrentemente, olhar para este passado próximo e perceber porque é que nasce a Europa. Portanto, nasce deste esforço de controlar as matérias-primas da guerra, nasce também, diria eu, de uma certa urgência de reconstrução física, material dos países e também da necessidade de reorganizar socialmente as sociedades, o nascimento do Estado Social, dos mecanismos de solidariedade entre os povos. Portanto, toda esta ideia de prosperidade, de crescimento, alimentou aquilo que se chamou, e bem, o projeto europeu. Portanto, a reconstrução, a modernização, o bem-estar social. E esta ideia permitiu que nós, durante longas décadas, falássemos até na possibilidade de vir a ser criado os Estados Unidos da Europa, falou-se na possibilidade de haver uma Constituição, falou-se até na existência ou não de uma identidade dos europeus. E era um debate que era muito interessante, porque levantava uma série de questões que eram inovadoras, que eram criativas e que no fundo tinham a ver com isso, com a ideia seguinte. E este é o ponto que me parece que é preocupante, é que se perdeu a ideia da Europa. Nós deveríamos estar provavelmente a discutir a ideia seguinte, ou seja, esgotada esta ideia da Europa, qual é que seria a ideia seguinte? E estamos a fazer precisamente o contrário. Estamos a tornar ainda mais óbvio que se esgotou a ideia da Europa e que não se está a querer discutir a ideia seguinte. O que nós estamos a fazer é, no fundo, a juntar todos os nossos medos e a tentar superar uma etapa que exigia, de facto, uma certa coragem intelectual. Estamos a fazê-lo da forma mais fácil, que é tentar reconstruir a Europa voltando àquilo que foi a gênese da destruição da Segunda Guerra Mundial.